eu acho que para chegar nesse ponto aí da questão dos BRICS, da própria formação dos blocos, né? Quando um importador vai realizar uma DUIMP aqui, ele precisa encontrar lá na nomenclatura e consequentemente na imposição tributária que vai ser colocada, alguma diferença entre importar da China ou importar da França agora, né? E ele vai encontrar essa diferença. Por quê? Porque foi formalizado um acordo de livre comércio, um tratado internacional, que passou por todos os trâmites de negociação e depois agora de entrada em vigor, ainda que provisória, mas entrada em vigor agora dia 1º de maio. Então, a consequência prática está ali na hora que ele vai realizar o procedimento aduaneiro, né, para o tratamento ser realizado pela Receita e os outros órgãos intervenientes. E a União Europeia, ela deu o caminho disso desde a sua criação. Lá atrás, ela começou com uma comunidade do carvão e do aço, que a ideia era facilitar a circulação de bases estruturantes para a reconstrução da Europa. Deu certo, eles perceberam que aumentou o fluxo, facilitou. 6 anos depois, eles vão e criam a Comunidade Econômica Europeia. Outro tratado, outra dinâmica, aumento do número de produtos. Mais tarde, alguns países começaram a perceber que a circulação entre eles estava aumentando o volume comercial intra-bloco e começam a pedir adesão. Mas as adesões não são meros discursos ou gentleman's agreement, são de fato tratados. Você pede para entrar e você passa a permanecer naquele bloco. Então, a cadeia toda vai sendo impactada, né, de maneira real. A União Europeia continuou no sentido de buscar uma união aduaneira, política externa comum, depois passa ao mercado comum, e aí ela intensifica o processo de mercado único, no sentido de que todos os fatores teriam liberdade de circulação. Então, entra o Acordo de Schengen, entra o Tratado de Maastricht. Então, a União Europeia começa a servir de modelo para o mundo, e aí blocos começam a proliferar. É criado o Mercosul, o NAFTA, outros blocos começam a enxergar naquilo um modelo, porque ele não existia antes, né? E a União Europeia ela consegue, através da diplomacia, das negociações entre países muito poderosos, como a Alemanha, França, Itália, Portugal, Inglaterra, a se solidificar como um bloco, né? E servir de modelo. A diferença desse modelo europeu para os outros é que eles realmente efetivaram. O Mercosul, até pelo nome, ele queria ser o mercado comum do Sul, mas ele ficou preso ali na área de livre comércio, na União Aduaneira, ele não conseguiu avançar por diferentes motivos, mas a União Europeia conseguiu até o ponto que ela percebeu que havia tanto mercado entre eles que não fazia sentido ter moedas diferentes. Então eles chegam na União Econômica e Monetária. Isso serviu de exemplo e muitos fizeram, mas no caso do Brasil, nós buscamos esses relacionamentos com outros países, inclusive com a criação, entre aspas, dos BRICS, mas nós não efetivamos isso. Então, o que precisa o BRICS? Primeiro, ele ser fundado formalmente. Ele não foi ainda, ele é um agrupamento de países, mas se você for observar lá, não existe um tratado dos BRICS. Então, na ponta da questão, que é o importador-exportador, não faz diferença se ele está importando da China, da Rússia, do Irã, né? Ou da África do Sul, ou da Índia, mas faria diferença se realmente fosse feito um acordo, né? Então ele precisa deixar de ser algo meramente político, de discursos, para ser algo que seja colocado tem efetividade econômica, para trazer repercussão, né? Então esse alinhamento político que é feito, ele esfria quando um dos governos envolvidos não quer dar prosseguimento. Então, aconteceu já no Brasil, né? Enquanto um governo explora bastante, o outro não quer dar muita atenção. Então, ele não acontece, não faz... Então, até o ideal de se propor, por exemplo, como o Brasil às vezes propõe, vamos ter uma moeda única dos BRICS. Então, ele precisa ler o manual da União Europeia para perceber o que você precisa para ter uma moeda depois que aguente isso, né? Ela tem que ter uma integração. Por isso que o euro hoje vale 6 vezes mais que o real, porque é uma moeda que se consolidou a partir de uma integração que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Não foi um chute, ela foi quase que uma necessidade. Então, para uma Alemanha chegar e falar, eu vou me desfazer do marco alemão e vou ter uma moeda única junto com Portugal, com Grécia, você fala, poxa,
Não faz muito sentido, mas para eles fazia porque a integração econômica deles estava avançada, eles realmente estavam comprando e vendendo uns dos outros. Mas há um outro ponto que vale a pena nós começarmos a enxergar na questão do comércio internacional, não necessariamente as relações internacionais, mas especificamente no comércio. O comércio ele tem algo de pragmático que o Brasil precisa começar a enxergar. Os países mais ricos são os que compram mais. Então, quando você tem lá o ranking de exportadores, o ranking de importadores, você vai perceber que, primeiro, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Você vai perceber que são mais ou menos os mesmos. Então, não tem problema você importar muito, desde que você também exporte bastante. Mas é natural isso acontecer quando você tem economias integradas, quando você tem economias que buscam acordos, né? E o Brasil ficou muito fechado nesse sentido, em termos de acordos formais, né? Não é de relações, mas de realmente sacramentar aquilo num tratado. Então, quando você quer parceiros comerciais, infelizmente, você tem que ser pragmático, tem que ir atrás dos que compram mais, né? E com eles conseguir abertura de mercado. Então, eu acho que o fato de buscar a União Europeia é um enorme ganho, né? Você tem economias lá avançadas, fortes, que têm potencial de importar produtos brasileiros. Mas nós não podemos parar por aí, viu? Porque, veja bem, o mercado do comércio internacional, ele também é freelance, ele não é um casamento. Você não precisa ficar com um único parceiro, você tem que abrir o leque. Você tem que dar opção. A regra é aquela, isso não impede você buscar outros mercados. Buscar outros. Você tem que buscar a China, você tem que buscar os Estados Unidos, você tem que buscar o Japão, você tem que buscar a Austrália, você tem que buscar outros parceiros, porque daí quando nós vamos exportar, que é o primeiro ponto, que é a análise de mercado, você tem um leque enorme para tentar parceiros. Aí pronto, eu elegi ali 20 parceiros. Então agora eu vou começar os contatos internacionais. Então você começa a atacar países os quais nós temos facilidade comercial. Naturalmente você desperta nos outros que ficam de fora interesses de se aproximar. Então isso causa um efeito muito positivo para a economia, né? E ela só acontece se você criar essas facilidades.